Os amigos vão do Obrigado aí pelo carinho de todos vocês, muito obrigado. A partir de agora a conversa com ele. Foi prefeito de Cachoeiro, foi deputado estadual, hoje é subsecretário no governo de Renato Casagrande e aí possivelmente vai ser candidato a prefeito de Cachoeiro na próxima eleição. Carlos Castellioni está aqui comigo para conversar, para bater um papo, para a gente clarear um monte de coisa aqui. Tudo bem, Carlos? Prazer, bom dia, Parrado. É honra estar recebendo você aqui no programa. Bom, legal demais estar voltando aqui conversar com você. Muito bom, amigo. Você hoje está na Subsecretaria de Trabalho e Emprego no governo de Renato Casagrande. Como é que está sendo essa experiência? Então, uma experiência espetacular, né? Eu sempre vivi a condição de estar... Lá atrás você ocupou essa pasta. Sim, eu fui secretário de Estado... No governo de Artung. Na mesma pasta, só como na condição de secretário. Secretário. Isso, no governo de Artung. No governo do ex-governador Paulo Artung. Paulo Artung, isso exatamente. Aí, exatamente. No período de 2007 e 2008 e depois, quando acabou o mandato, em 2017 eu voltei para a secretaria. Então, fala de algo prático que a secretaria, onde você é subsecretário, vem realizando no Estado. Então, a minha subsecretaria, ela é responsável pela rede Cine do Estado do Espírito Santo. Esse equipamento público importante, vinculado ao governo federal, ao Ministério do Trabalho, que faz a intermediação das vagas, intermediação de mão de obra nas cidades e nas regiões. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, nós temos o nosso Cine, que é um equipamento já instalado aqui há muito tempo. Eu estou cuidando desta relação, de fazer a relação com quem gera a vaga de emprego, portanto o empresário, e também levando o trabalhador e a trabalhadora desempregado para o Cine, para que eles possam ser encaminhados para a vaga de emprego. Agora, então, essa é a questão mais prática, esse é o trabalho que mais me anima nessa tarefa que estou cumprindo agora. E aí, a minha pergunta está relacionada a isso, está relacionada a emprego, né? Cai o número de desempregados no Brasil, a gente vem percebendo isso, mas ainda tem muita gente desempregada. Você vê o Cine de Cachoeiro hoje? O Cine de Cachoeiro hoje tem 139 vagas de emprego. Exato. Eu anuncio isso diariamente aqui. De todos os dias eu estou anunciando. E aí não é só Cachoeiro. O que é que falta para um país que tem tanta gente desempregada, o que é que falta para preencher essas vagas? Na verdade, Parraro, o que falta é qualificação. E eu estou falando da qualificação de base. Então, esse é o foco do governo Renato Casagrande nesse momento. A minha secretária, a secretária Cíntia Grilo, ela tem nos conduzido a fazer um processo de qualificação que alcance as pessoas que estão, por exemplo, recebendo os programas de transferência de renda. O Bolsa Família, o Bolsa Capixaba. Você sabe, nós temos aí em torno de 135 mil famílias recebendo transferência de renda no Espírito Santo. Então, a gente quer pegar essa pessoa que está recebendo transferência de renda, dar uma qualificação para ela ser pedreiro, costureira, carpinteiro, soldador, trabalhador da indústria do mármore e granito, para que ela possa ter acesso ao emprego. E aí, tendo emprego, ela garante a manutenção do Bolsa Família, porque a lei mudou agora, né? Não perde mais, e ela vai acessar o emprego. Então, nós estamos trabalhando um programa de qualificação profissional para a indústria de base, para chegar essas pessoas, nesse público que não tem ensino fundamental completo. O Christian é o presidente municipal do PSB, partido do governador Renato Casagrande, ele esteve aqui no programa, e eu falava com ele sobre isso. E aí eu fiz uma pergunta para ele, ele discordou completamente, fiz uma fala para ele, ele discordou completamente. Eu disse o seguinte, olha, eu acho que o governo do Estado, e aí agora tem a ver com você mesmo, o governo do Estado não consegue fazer uma comunicação para chegar nesse cidadão e atrair esse cidadão para essa qualificação. E realmente o que falta é qualificação. E aí agora, você que é autoridade para falar disso, é isso? Falta o quê? Quando você fala assim, precisa atrair esse público, precisa ter uma comunicação precisa para esse público. Né? Então, e não é só chegar.
é chegar e convencer de que ele precisa se qualificar. Exato. Na verdade, eu preciso fazer aqui o registro do seguinte: o governo tem um programa de qualificação profissional robusto, que é o Qualificar ES. Né? E tem também as qualificações de empreendedorismo, que são tocadas pela ADERES e pela SECT, que são duas secretarias que compõem o governo. São programas robustos. São programas importantes, porque eles dialogam com o público da questão da tecnologia, do empreendedorismo. No entanto, esses programas ainda não dialogam com esse público que está lá no CRAS, que está na transferência de renda. Então, como é que comunica com esse público? É com a nossa rede, a rede do Cine, a rede do CRAS. Nós temos os cadastros nos CRAS. Então, o que nós queremos avançar é fazer chegar essa comunicação para quem está lá no CRAS credenciado, e lá no Senai, por exemplo, o Senai de Cachoeiro hoje tem inscrição aberta para 200 vagas para profissões nessa área que eu estou te falando, da indústria de base, que vai começar turmas agora em 1º de agosto. Será que as pessoas sabem disso? Precisa ir lá no Senai fazer a sua inscrição. Tem curso lá focado nesse público, que não exige grande formação. A impressão que eu tenho é o seguinte, que o país vai agora num crescimento, e o estado do Espírito Santo na frente, eu acho até de outros estados, num crescimento de geração de renda e emprego muito grande. Mas é preciso estar qualificado para entrar nesse mercado, porque sem qualificação não entra, e se entra ganhando muito menos. Então, tem iniciativas, Parraro, de empresas que estão, pelo sufoco da mão de obra, já admitindo levar pessoas para dentro das suas empresas sem a qualificação e treiná-las no próprio ambiente da empresa. Isso é um papel social das empresas fundamental, é muito importante. As empresas também têm esse sentimento. Nós estamos dialogando lá com a Findes, com os setores da construção civil, para que elas possam também ter essa iniciativa. Agora, o Estado precisa avançar e alcançar esse público para poder qualificá-lo e colocá-lo. Aí quando você chega lá na Findes, por exemplo, você chega lá nesse setor que representa o setor produtivo do Espírito Santo, aí você tem esse sentimento? Você percebe esse sentimento de vontade? Porque isso, talvez esse é muita vontade de contribuir. O setor empresarial tem muita vontade de contribuir. Já está contribuindo. Nós temos vários modelos de empresas que estão atraindo a mão de obra ainda desqualificada e qualificando na própria empresa. Isso é um fator fundamental. O que precisa é que as pessoas que queiram ir para o mercado formal, assinar sua carteira, elas tenham que ir ao Cine. No Cine é o espaço onde elas vão fazer o cadastro, e lá nós vamos fazer o uso desse cadastro para chamá-los para a qualificação, para ofertar a qualificação. Porque, inclusive, através do Cine, ali está o espelho para identificar, né, o público, identificar a qualificação ou não, o setor que as pessoas estão procurando, não é isso? Exatamente. Nosso cadastro nas agências do Cine são muito qualificados. Nós temos um banco de currículos, e desse banco de currículos nós também identificamos as necessidades de qualificação. E aí o Estado busca ofertar a qualificação focada nas demandas. Por exemplo, o programa de qualificação profissional, que eu estou em fase final lá de preparação agora, eu cheguei em janeiro, então estou trabalhando isso, ele tem exatamente as características regionais. Nós vamos apresentar para o sul do Espírito Santo questão de indústria da construção civil, mármore e granito, setor metal mecânico, um pouco de logística, porque Cachoeiro já é um polo importante de logística, e para as empresas. Ali dentro, elas vão evoluir. Deixa eu aproveitar esse primeiro bloco aqui, nós vamos entrar na questão lá se você hoje já se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro ou não. Né? E aí eu estou imaginando que é o seguinte, se você que é do Partido dos Trabalhadores, se você é pré-candidato, você está de olho lá no governo federal. Né? Se o governo federal vai bem, você fica forte aqui. Se vai mal, você fica mal aqui. Então vamos esse é o então, antes de falar dessa questão da sua pré-candidatura ou não, como é que você está avaliando isso, o governo Lula, até esse momento aqui? Estamos no começo do governo. Olha, Parraro,
para além das minhas expectativas. É verdade que a gente ganhou a eleição numa situação muito polarizada. Essa questão ideológica se evidenciou muito, mas isso, assim, eu achava que isso fosse se manter um pouco mais forte nesse período dos primeiros 6 meses do governo. A gente já percebe que as coisas se esfriaram. As pessoas hoje estão preocupadas com a economia, e a economia, assim, é aquela coisa ali de ir à feira e ao supermercado, ir à bomba de combustível para poder, né? Estão preocupados com isso. Então, isso, assim, superou minhas expectativas. O presidente Lula tem se demonstrado uma pessoa com uma capacidade enorme de diálogo interno, quando ele constrói a base no Congresso Nacional, num Congresso Nacional muito complicado, né? Muito complexo. Sim. Uma eleição completamente desfavorável. O Congresso é o retrato do que foi a disputa eleitoral. Exatamente. Então, a maioria dos parlamentares federais, eles são de quem se elegeu no outro bloco. Não, e o cidadão se elegeu com um discurso, que para ele, a gente precisa entender o lado dele, do deputado. Sim. Como é que ele vai mudar o discurso dele lá? Ele foi eleito com um discurso, como é que ele muda lá agora? Então, não é fácil, não. Olha que interessante. Aí o próprio presidente Lula, com a sua equipe, está contribuindo para que os próprios parlamentares comecem a fazer esse movimento. Ou seja, ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista dele, assim, nós precisamos dar os espaços, construir as alianças, mas quem conduz isso é o presidente. Sim. E eu vou certamente dialogar para oferecer o que há de melhor para a gente poder construir um ambiente de harmonia e que essa harmonia possa fazer, de fato, com que as políticas públicas cheguem à vida das pessoas, em especial as pessoas que mais precisam. Nós precisamos fazer chegar o Bolsa Família, lá no Zumbi, no Village, nós precisamos fazer chegar, e já chegou em Cachoeiro, mais médicos, né? Mais médicos já chegou por aqui, então nós já temos os médicos do programa Mais Médicos em Cachoeiro, acho que são 20 médicos que já chegaram. Essas coisas que precisam acontecer e já estão acontecendo. Então, para mim, assim, superou minhas expectativas e eu espero, pelo bem do povo brasileiro, daqueles que mais precisam, que o governo vá evoluindo e que a gente consiga construir um ambiente de harmonia onde as pessoas que não votaram no Lula, os deputados federais que chegaram lá, não foi pela nossa coligação, eles criam sensibilidade e nos ajude também o presidente Lula a fazer com que as políticas públicas cheguem na vida do povo e isso vai melhorando para todo mundo. Eu sei que todo mundo ganha quando as coisas se retomam e ficam melhores. O Lula, o João, o Pedro ou Maria no poder, que o país vai bem, isso é bom para todo mundo, né? Precisa entender isso, né? Me parece que já começa a sinalizar, né? Que... tem a expectativa de que a próxima reunião, agora no mês de agosto, exatamente, isso comece a acontecer. Então, e isso vai, evidentemente, ajudar a economia a se movimentar, e se movimentando vai gerar emprego, vai baixar preço e vai melhorar a vida das pessoas. Diante de tudo que nós estamos falando, você já se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro? Me responde depois do intervalo comercial. Intervalo comercial é rapidinho, vamos voltar na sequência, segura aí, já já. Seguindo aqui com o nosso programa, hoje conversando com Carlos Castiglione, ex-prefeito de Cachoeiro, está aqui conversando ao vivo com a gente no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, feito com pura carne de pernil, deliciosa, macia, saborosa, o melhor do pernil, e aí, meu amigo, com aquela suculência, com aquele tempero que só ela tem. Cofrio, sabor a toda prova com a gente aqui no programa. Carlos, pergunta que ficou no ar é que... podemos te colocar, posso te colocar aqui como pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro? Vou até tomar uma aguinha para molhar a palavra. eu faço essa pergunta porque ser prefeito de Cachoeiro não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, né? Às vezes quando eu pego alguém xingando o Vitor de tudo quanto é nome, eu falo, rapaz, não faz isso não, critica, mas... ser prefeito numa cidade igual Cachoeiro é muito complicado. Você foi prefeito aqui 8 anos e você sabe o quanto é difícil ser prefeito de Cachoeiro. E aí, mesmo com aquela experiência, você está pensando em ser candidato à prefeitura de novo? Então, Parraro, a gente diz o seguinte, no calendário eleitoral tem um momento que a gente vira pré-candidato a alguma coisa. Sim. O que tem acontecido comigo agora é que eu
estou administrando as expectativas e, evidentemente, refletindo sobre o cenário. Sim. E eu não sei ainda se a gente teria condição ali na frente de nos declararmos pré-candidato. Eu sinto que hoje tem ambiente. Ambiente. Sim. Eu converso com muita gente. O primeiro ambiente é o quê? É com os partidos, com a liderança política? Esse é o primeiro? Com as lideranças políticas tem, sim, uma expectativa e manifestada da seguinte forma. Olha, nós precisamos caminhar, você precisa se colocar, porque quando você foi prefeito, você teve habilidade, cuidou das lideranças, cuidou da relação com a Câmara, enfim, essa é a expectativa. Sim. Mas na população tem uma expectativa interessante, que é a memória do nosso governo. Assim, eu fico olhando assim, os mais médicos voltaram, né? Agora, com o governo federal, o governo do presidente Lula, que recolocou o programa Mais Médicos. O Cachoeiro já recebeu 20 médicos. Sim. Na minha época, nós construímos eu não sei nem contar, mas na educação, várias escolas novas foram construídas. Sim. Creches, Sim. 3 supercreches com o governo federal. Unidade de saúde, nós fizemos várias unidades de saúde novas e reformamos praticamente toda a rede. Deixei contratada a reforma do Centro de Saúde e a reforma do Paulo Pereira. E inaugurei a primeira UPA de Cachoeiro. Na assistência social, nem se fala. Assim, os CRAS, que a gente começou, aquela política muito interessante. Então, assim, tem essa expectativa na população. Elas me dizem que seria importante que eu pensasse em retornar à prefeitura. Então, você estuda isso? Estou trabalhando isso dentro do partido, estamos conversando. Agora nós não somos só o PT, temos uma federação, que tem o PV, que tem o PCdoB. Sim. Estamos conversando aqui em Cachoeiro. Eu converso com as lideranças políticas, mas converso também com as lideranças comunitárias e com as outras lideranças, né? Das igrejas, até do mundo empresarial. Estou voltando a conversar. Nessa perspectiva. Agora, dizer assim, sou pré-candidato? Não, ainda não. Eu administro essas expectativas com possibilidade de vir a ser. Para isso acontecer, é preciso que eu primeiro cuide do que eu estou fazendo hoje, né? Que é estar na equipe do governador Casagrande. Para mim, tem sido uma baita experiência, é muito importante trabalhar com o governador. Ele é um cara muito dinâmico, tem me dado muitas oportunidades. Que aliás é o seguinte, o governador Renato Casagrande, ele precisa compreender isso, né? Que o governo Vitor vem realizando muitas obras, por conta do governo do Estado aqui, por conta da mão do governo do Estado. Então, né? Do governador com a mão aqui. Parraro, assim, cara, é muito importante eu falar isso aqui. Uma das motivações para pensar em ser candidato a prefeito, e sendo candidato a prefeito, eu quero disputar a eleição para ganhar a prefeitura, é porque eu entendo que do volume de investimento que o governo estadual está fazendo aqui, precisa de ter um prefeito alinhado para poder garantir a continuidade disso que o Renato está fazendo aqui. Essa é a lógica. Sim. O prefeito Vitor tem a responsabilidade da condução desse processo nesse momento, tem feito essa condução, mas o Vitor termina o mandato... E não só na realização das obras, mas na relação do próprio Vitor com o governador. Sim, né? Sim, exatamente. Então, assim, essa relação, ela é republicana, tá... Mas na prática nós sabemos que não funciona assim. Na prática não é bem assim. É muito importante que para a cidade, para o município, que o prefeito tenha um alinhamento histórico, né? Um alinhamento histórico com o governador. É o meu caso, é o caso do Vitor, é o caso de vários outros prefeitos, mas tem as suas exceções. E Cachoeiro não pode virar essa exceção. Em função do volume de investimentos que o Renato tem feito aqui, o Cachoeiro precisa de um prefeito que dê continuidade e que dê garantia ao governador de que ele pode continuar investindo em Cachoeiro. E aí eu quero agregar aqui o seguinte, sendo prefeito, eu também vou trazer de volta o governo do presidente Lula, né, que tem um histórico aqui de realizações enormes.
O tanto de... Aliás, quando você se elegeu prefeito lá atrás, na sua primeira eleição lá, o Lula era o presidente. O Lula era presidente. Eu fui eleito assumi em 2009, o Lula já estava na metade do segundo mandato. Então, assim, eu quero, caso dispute e ganhe a eleição, eu quero exatamente ser agente desse desenvolvimento de novo. Restabelecer essa relação Tem algo que com você o governo fez... federal. Aí você imagina, Parrado, assim, Cachoeiro, com todo o volume de investimentos em obras, em outros serviços também, ações, as ações da assistência social, por exemplo, em Cachoeiro, são fantásticas, tocadas pela nossa equipe aqui municipal da assistência social, de segurança alimentar, agregando a isso que o Renato já faz aqui, que o governo Renato já faz aqui, aquilo que a gente pode trazer para cá, tendo um prefeito alinhado com o governo federal, é impressionante. Eu tenho ido bastante a Brasília, porque na minha função eu estou me relacionando muito com o Ministério do Trabalho, com o ministro Luiz Marinho, tenho conversado com vários ministros, estive agora no Palácio do Planalto, conversando com o principal colaborador do ministro Padilha. O Padilha não pôde me atender porque estava cuidando do prefeito Vaguinho lá, da questão da ministra do Turismo, mas eu conversei com André Siciliano e assim, tem um canal enorme. Eles me pediram o seguinte, eles me pediram, falou, Carlos, por favor, pede os prefeitos do Espírito Santo para se relacionar de novo com o Palácio do Planalto. A gente não tem pedidos aqui dos prefeitos do Espírito Santo no Palácio do Planalto, lá na sala do presidente Lula. E eu saí de lá com essa tarefa. Eu tenho ligado para alguns prefeitos. Gente, vai lá, conversa com os caras, eles querem falar com vocês. Como diz meu amigo Basílio Machado, jornalista, meu colega, fala assim, o rapaz Castellano tem uma relação boa em Brasília com todo mundo. Fala, nossa, mija de porta aberta. Mija de porta aberta, intimidade. Eu construí muitos amigos assim, nessa relação. O que você fez que, se você voltar, você não faz a mesma coisa quando foi prefeito? Você torna prefeito. O que você errou lá atrás? Não, agora eu vou fazer diferente. Meu Deus. Eu acho que eu errei, por exemplo, na questão da comunicação. E não foi por falta de você me avisar, né? Porque você me ajudou. Eu errei na comunicação. Eu tinha uma concepção de que o investimento em comunicação não era justificado em função da dificuldade financeira e orçamentária que Cachoeiro tinha. Isso eu não farei mais. Então, eu quero, caso seja candidato, caso seja eleito, caso tenha um monte de situação ainda, investir na comunicação. Na comunicação mesmo, porque tem a comunicação hoje, né? É muito dinâmica, né? Não é só os meios oficiais como o seu aqui, que qualificam a notícia, a informação, mas a gente tem que se comunicar, inclusive, com quem tenta espalhar fake news. Então, exatamente. Quer ver, o Vitor, que está fazendo essa obra aqui, é uma obra que depois de pronta, gente, vai ficar fantástico. Essa obra que está sendo feita aqui no centro da cidade. Eu questiono como está sendo executada, o tempo que está levando, isso eu questiono, mas eu não questiono a obra porque eu sei que depois de pronto vai ficar espetacular. Está fazendo esse pedaço que vem para cá, mas a população de Cachoeiro não sabe. Ele não fala com a população o que ele está fazendo ali. Isso cria um mal-estar muito grande na população. Por isso que a comunicação ela é muito importante. Quando você fala de comunicação, você falou de muitas obras que você fez no seu governo, eu ouço todos os dias na rua. Castellone trabalhou muito, fez muita obra, mas ele não falou para o povo. É verdade. Entendeu? Então, quando você fala da comunicação, eu acho que está inclusive relacionado a isso. Entendeu? Ouvi do Toninho Carlos esses dias aqui, ele veio aqui, trabalhou demais, fez muita obra, isso e o quê, mas não falou, não comunicou, né? Não falou, então isso... Hoje eu admito que nesse ponto, assim, eu errei. E, enfim, dá para corrigir. Fora isso, assim, eu penso que, do meu ponto de vista e do ponto de vista da cidade, a gente acertou na grande maioria das coisas que fizemos e fizemos tudo. Eu me lembro muito bem, eu gosto sempre de contar essas histórias. O pastor Braz era o meu vice-prefeito no primeiro mandato. E a gente, ainda na transição, lá em 2008, logo depois, a gente olhou aquele cenário e ficou assim, pô,
e agora? O que nós vamos fazer? Esse monte de coisa a fazer, expectativa a 1000, e nós não tínhamos orçamento, nem planejamento. Assim. Sim. A gente tirou uma decisão, eu e ele, um dia conversando juntos, assim, ele falou, nós vamos primeiro trabalhar por quem mais precisa. Ponto. Essa é a nossa lógica. Vamos começar da periferia para o centro. Isso, para o centro, foi isso aí. Vamos começar de fora para dentro. De fora para dentro. E a gente começou fazendo as obras do Zumbi, do Village, do Nossa Senhora Aparecida, sabe? Lá no interior, um destaque na agricultura familiar. E deu certo. Eu lembro de quando eu reinaugurei a ponte de pedestre aqui da Pedro Dias, cara. Falei, puxa vida, já era o final do primeiro mandato, era a primeira obra que a gente tinha feito no centro. Mas nós fizemos muita coisa na periferia. Então, é isso, assim. Então, isso eu acho que a gente acertou bastante na educação, na saúde, na assistência social. Evidentemente que com mais médicos lá no governo da Dilma, já no meu segundo mandato, a saúde deu uma respirada muito legal. E agora eu espero que também melhore para os prefeitos, melhore para a população essa demanda do atendimento nas unidades básicas de saúde. Esse programa Mais Médico é fantástico, né? Fantástico. Sei que isso desagrada uns amigos meus médicos, e eu até compreendo, né? Compreendo. De repente começa a trazer jornalistas para cá, mas... Claro, mas esse Mais Médico de agora, da versão Lula 3, ele não tem médico de fora. Sim. É 100% brasileiro. Se bem que eu gostava demais daqueles médicos cubanos. Gostava demais daquele atendimento fantástico, maravilhoso. Né? A população, você pergunta quem foi atendido, fala mal quem não foi atendido. Quem foi atendido por um médico cubano sabe que é um negócio diferente, entendeu? E aquela história de que não tinha qualificação, tudo conversa fiada. Porque a atenção básica em saúde, ela é esse processo mesmo. É fazer o acolhimento, fazer a orientação, fazer a saúde preventiva. Tem um caso grave, na unidade de saúde de segunda a sexta, o médico encaminha para quando tem para UPA. Isso, exatamente. No final de semana à noite não tem o médico lá, vai para a UPA, a UPA atende. E aqui em Cachoeiro nós temos hoje 2 unidades de pronto atendimento. A UPA do Mar Brasa e o Paulo Pereira aqui. Meu irmão, nosso tempo acabou aqui. Eu quero agradecer demais, uma honra, uma alegria grande receber você aqui no programa, clareando e trazendo um monte de informações, enriquecendo aqui o nosso programa. Agradeço muito a sua vinda. Estamos aqui com as porteiras abertas para você entrar aqui a hora que você quiser. Obrigado, Parrara. Muito obrigado. É bom te reencontrar. Um abraço a todos os seus telespectadores, ouvintes. É isso, a gente está trabalhando, né? Momento de trabalhar, eu preciso dar retorno àquilo que o governador me confiou, junto com a equipe da secretária Cíntia Grilo. Nós vamos nos dedicar muito para fazer o melhor por Cachoeiro e pelo Espírito Santo. E aí essa questão eleitoral, isso é tarefa do próximo ano. Enquanto isso, eu vou aqui conversando, né? Conversando. Lá na frente, lá em 2024, a gente fala mais claramente sobre isso. Obrigado, Castellione. Tudo de bom. Turma, olha, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão, hein? Para você um grande beijo, enquanto marcado amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.